Bom dia, boa tarde, boa noite a você que hoje teve a oportunidade de entrar no nosso canal e conhecer um pouco mais sobre o BNI, BNI Indício e sobre o que fazemos todas as quartas-feiras às 7h30 da manhã, um grupo de empresários que fala sobre seus negócios e como podemos crescer profissionalmente. Dentro deste nosso grupo, nós temos o Dia do Convidado. E dentro de hoje, nós tivemos o Dia do Convidado e nós trouxemos uma pessoa que eu não tenho nem o que falar, eu fico até sem palavras para descrever ele. Ele trouxe uma palestra muito interessante sobre não só oratória, como também como você pode desenvolver mais a sua função dentro do BNI. Então eu gostaria de apresentar a vocês e, por favor, nos tragam algumas palavras. Cláudia Costa, por favor. Obrigado, Léo. Muito obrigado pela receptividade, pelo acolhimento aqui em Santos, Alexandre, Vanessa. Estou muito feliz de estar aqui na cidade de Santos e hoje eu tive a felicidade de conhecer uma das maiores equipes do Brasil, o BNI Indicium. E as minhas primeiras palavras são muito obrigado pela oportunidade. Eu costumo dizer, ninguém sai menor de um evento do BNI. E hoje eu saí gigante de um gigante que é o BNI Indicium. E escutando isso de você é importante, pessoal. E eu também tenho o privilégio de hoje ter os dois diretores executivos da Baixada Santista, Alexandre Mantovani e Vanessa Morrese. Alexandre, tem algumas palavras aí para as pessoas que estão ávidas a ouvir você no BNI Indício? Pô, Léo, primeiro eu quero dizer uma coisa. Nessa mesa aqui hoje, temos aqui mais de 300 milhões de reais em negócios. Meu Deus. Hoje a gente pega somatória dos negócios movimentados em São Paulo. Aliás, Cláudio Acosta, diretor executivo em São Paulo, um dos diretores executivos em São Paulo. E eu, diretor também de área lá, enfim, faz um grande trabalho. E eu aqui com a Van, aqui na Baixada Santista, somamos mais de 300 milhões nos últimos 12 meses. Então, quem está escutando a gente, saiba que essa mesa aqui vale diamantes, não vale ouro não, vale diamantes. Então é um prazer estar aqui, eu sou Alexandre Mantovani, responsável por trazer o BNI aqui para a região, já há 14 anos fazendo esse trabalho e eu fico muito feliz de poder estar ajudando empresários. Aliás, a vida é isso, né? A gente no BNI é isso, dar para ganhar. E ao longo da minha vida eu sempre me empenhei, né, em ajudar pessoas e hoje eu sou muito grato a tudo que o BNI me proporciona, inclusive a possibilidade de morar aqui nessa cidade maravilhosa. Eu sou um paulistano, né? Estou aqui há 7 anos, então o BNI me trouxe esse presente também. Então sou muito grato por esse trabalho que a gente já faz aqui há tantos anos. Mais um paulistano que foi conquistado pela praia, né, Vanessa? É verdade. E você, me conte. Bom, eu estou no BNI há 11 anos. Foi uma oportunidade que eu tive onde eu sou advogada de formação. Então, a advocacia, você não pode ficar fazendo propaganda da sua empresa, falando que a gente nem trata a advocacia como uma empresa, na verdade, né? A gente acredita que você estando num computador, você vai ter os clientes e não é nada disso. Eu tive a oportunidade de entender, assim que eu conheci o BNI, que eu poderia não só ampliar os meus clientes, mas, acima de tudo, conhecer empresas diferentes que poderiam agregar no meu negócio, direta ou indiretamente. Então, meu mundo ele se ampliou de uma forma onde meus amigos eram advogados, juízes, promotores, e depois eu percebi que o mundo estava à minha disposição com relação ao BNI, né? Então, onde eu teria uma rede segura, onde eu conheceria pessoas totalmente diferentes, agregaria não só no meu negócio, mas na minha vida. Eu posso dizer para você, Léo, que a minha vida se transformou de uma forma assim absurda. Não só hoje porque eu sou diretora do BNI, mas sim porque você percebe que quando a gente está realmente dentro de uma bolha, você não percebe as oportunidades que você pode ter com relação à sua vida e com relação ao que você pode transformar à sua volta. E o BNI me trouxe isso. Então, hoje, qual é a minha missão? É realmente mostrar para os membros e para as pessoas que hoje têm interesse de entrar no BNI que você pode realmente não só desenvolver o seu negócio, mas você pode, como pessoa, melhorar. Nossa, até hoje o Cláudio, ele mostrou, né, ele com cabelo e depois ele já mais com os cabelos brancos, né? Como essa vivência traz para você a importância de quê? De que você pode estar no ambiente certo, na hora certa, com pessoas realmente que podem agregar. E aí, o nosso desafio, principalmente o meu, é esse. É estar trazendo essas oportunidades e mostrando, através das conexões, que a gente pode realmente conquistar o mundo. Perfeito. Você, então, nós podemos dizer que hoje você foi mordida pelo bichinho do Givers Gain, né? Eu fui. E aí, Cláudio, conte um pouco sobre esse bichinho aí, fale. Givers Gain foi o meu maior aprendizado no BNI. Eu sempre acreditei que a maré alta levanta todos os barcos.
E eu sempre tive para mim que, como disse o Guimarães Rosa, é junto dos bons que nós fica melhor. E eu acredito que estar numa sala de pessoas bem-sucedidas, de pessoas do bem, que falam bem dos outros pelas costas, que falam o nome das pessoas em salas cheias de oportunidade, eu acredito que isso não é uma obrigação. Eu acredito que isso é uma dedicação. Eu não tenho uma dívida com alguém. Quando eu fui recomendado por alguém, eu não sou obrigado a recomendar o outro. Eu recomendo porque eu acredito no outro. Eu recomendo porque eu quero ajudar o outro. E isso, para mim, diz muito. Foi o meu maior aprendizado, sem sombra de dúvidas, na minha jornada do BNI. E Alexandre, Muito bom. Isso também você hoje conseguiu ver como uma, digamos assim, algo que te trouxe para que você se tornasse um DEX, para que você desenvolvesse equipes, para que você hoje crescesse áreas. Eu queria a tua imagem sobre o Givers Gain, Ale. Sim, legal. Bom, eu entrei no BNI como business, na verdade, porque eu sou empresário, né? Não sou, né? Tenho outros negócios, e quando eu encontrei o BNI, eu falei, cara, eu acho que isso aqui é um caminho bacana para eu desenvolver os meus negócios. Né? Então eu entrei com esse foco, acho que como todos nós vemos aquele movimento, né, do BNI acontecendo, a gente fala, pô, ali acho que eu vou conseguir alcançar alguns objetivos. Então eu entrei inicialmente com esse intuito. Mas com o tempo, né, essa vivência, o Givers Gain, porque o Givers Gain eu acho que está mais a ver com uma filosofia, porque é um dos nossos valores BNI, mas ele é um estilo de vida, né? Então tem pessoas que estão mais dispostas a se doar do que outras, né? E tem aqueles que não se doam, em hipótese alguma, não tem esse espírito de doação algum, né? E tem aqueles que são hiperdoadores. Então, no BNI, eu não era um hiperdoador, mas eu sempre tive já comigo no meu trabalho, né, na minha vida, na escola, na universidade, no clube. Eu sempre via que eu era rodeado de pessoas, eu sempre encabeçava projetos, as pessoas sempre me procuravam para algo, sempre ajudando. E então, o BNI, quando eu entrei pelo business, mas quando essa filosofia, quando eu comecei a perceber que isso poderia ir para outros caminhos e seria diferente, né? Não só ganhar, mas ajudar, estar, como o Cláudio falou, ao redor de pessoas que torcem por você, acolhem você, que você pode ajudar, que você recebe feedbacks. Aquilo virou uma paixão. Então, o negócio ele virou uma consequência e o BNI virou uma paixão pela filosofia, pelos valores. E aí aquilo me inspirou a me tornar um DEX, né? Então, quando houve a oportunidade de o BNI crescer, que ele, né, precisava de equipe, de times, e aí eu falei, opa, eu quero ser um desses propagadores dessa filosofia. Né? E hoje, assim, os negócios foram acontecendo, mas o que me traz mais felicidade é isso, é poder aplicar o Givers Gain, aplicar os valores que o BNI tem, né? É uma cartilha muito simples, né? São de valores e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, da hora que você acorda, da hora que você dorme, e que só vai fazer o bem para nós e para outras pessoas. Então é isso que me inspira. E você, Ela, me conta, como você se apaixonou por isso tudo para se transformar em uma diretora de executiva? Quando eu fui numa reunião do BNI, eu realmente também fui para conseguir negócios, mas quando eu vi a primeira reunião, eu me encantei pelos valores. Porque eu pensei assim, eu como advogada, eu tenho um nome a zelar e eu sei da importância dos valores na minha vida. Então, o que faz sentido? Eu estar num lugar onde esses valores são alinhados. E aí eu vi um propósito. E aí eu pensei assim, caramba, eu vou estar num lugar onde esses valores têm a ver com a Vanessa, a pessoa Vanessa, e eu vou conseguir me desenvolver em cima disso. O Mantovani ele fala muito a respeito do quê? Quando uma empresa não sabe os seus valores, aproveite os valores do BNI. Sim. Né? Então, aquilo fez todo sentido. E aí eu vi assim, poxa, se essas pessoas estão aqui, estão unidas através dos valores, então eu estou no lugar certo. Sim. Porque elas vão buscar a excelência do negócio em cima daquilo. Então, eu tenho regras, eu tenho onde me apoiar. Tanto é que no primeiro mês, quem não conhece, a gente tem o semáforo, né, que é o indicativo do membro, como ele está evoluindo, para ele entender se está fazendo sentido. E no primeiro mês eu estava no verde. Por quê? Porque eu entendi que ali poderia ser um diferencial
dentro daquilo que eu entendia como princípios e valores. Então, ali que fez aquela diferença. E o semáforo nada mais é do que fazer com que você consiga aproveitar mais da estrutura do BNI, né? Exato. Muitos às vezes entendem que é uma cobrança ou algo do tipo, mas na verdade não é. É como você pode aproveitar cada vez mais. O verde mostra que você realmente está aproveitando e está entendendo a estrutura como um todo, né? Sim. E aí a gente vem para uma situação. Eu queria entender vocês três o pensamento. Contatos valem mais do que dinheiro? Fala comigo, Cláudio. Contatos valem mais do que dinheiro. Se você perder todo o seu dinheiro, você consegue recuperar. Porque você tem talento, você tem formação, você tem experiências. Mas se você tiver apenas formação, experiência e talento, você não consegue espalhar isso para o mundo sozinho. Quem vai conectar você a grandes oportunidades são os seus contatos. Portanto, você que está aí assistindo o nosso podcast, anote aí, contatos valem mais que dinheiro. Quanto vale uma rede de contatos? Verdade. Será que nós conseguiríamos mensurar qual é o valor da rede de contatos do Ivan Meisen? Nossa, Verdade. Do Marcos Martins? Quanto vale a rede de contatos? Se eles quisessem colocar à venda hoje a rede de contatos, como que nós faríamos o valuation disso? possível. É. Eu não sei se eu comentei contigo, Verdade. Cláudio, mas eu tive a oportunidade de fazer 1-a-1 com a Mary. Porque a gente está, eu não sei se vocês conhecem, eu acredito, tenho certeza que vocês também conhecem, eu participo do GPT, que é um Power Team internacional. E ela foi palestrar, houve oportunidade, eu captei essa oportunidade. E é impressionante, cara. É exatamente o que você está falando. É o contato. É em que momento hoje eu teria a oportunidade de falar com uma CEO de um grupo Uma multinacional. de network a nível internacional, cara. Uma multinacional, é o que você falou. O que você acha, Alê? Cara, isso define tudo, né? O networking define o seu destino, né? E como você cuida desses contatos, né? A forma que você convive, se relaciona, onde você busca, faz toda a diferença. É até bíblico, né? Diga quem tu és, eu direi quem tu és. Exato. E o seu networking define isso. E então, lógico, a rede não é só o tamanho, mas é a qualidade. Às vezes, você ter poucos, mais bons contatos é muito melhor do que você ter muitos, mas que não tem tanto valor, né? Então, o que a gente brinca, às vezes, não adianta ter um monte de curtida, um exemplo, né? No Instagram, um monte de seguidor, mas aquilo nos rentabilizar em nada, ou você não transformar aquilo numa oportunidade, é apenas trabalho, porque você está tentando toda hora tendo que alimentar aquela situação, né? Alimentar seu feed para poder não perder seguidores, mas é aquilo, mas vira o quê? E contatos são isso, né? São essa situação. Eu lembro quando, nessa minha jornada BNI, né? E quando estava, por exemplo, né? Em Salvador, levando o BNI lá para Salvador, para o Nordeste, o que eu recusei de propostas, assim, de convites para novos negócios, só pelo fato de eu estar lá, falando do BNI para empresários, apresentando a oportunidade, abrindo isso lá para o mercado, pessoas que passavam lá pela sala, depois vinham me chamar, cara, então, vamos conversar, eu tenho uma empresa assim assada, a gente está querendo expandir, a gente isso e aquilo. Cara, eu recusei meia dúzia de propostas, né, de sociedade, de novos negócios, porque eu estava ali num ambiente, né, de qualidade, né, com as pessoas certas. Então, esse networking, essa rede realmente faz toda a diferença. E é dentro do networking que as oportunidades aparecem, né? É. Eu imagino quantos clientes a Van já deve ter conseguido, porque é o que você falou, realmente é difícil hoje para o advogado conseguir clientes se não for por uma indicação, porque você não pode fazer a propaganda. E um grupo de networking, no teu caso, é excepcional, né? Sim, com certeza. Ainda mais, eu tenho acesso às 10 equipes, né? Eu tenho, realmente, dentro das equipes existem os advogados das áreas que eu atuo. Eu não faço essa propaganda, até antiético, mas as coisas acontecem e fluem de forma natural. Quando a gente fala de rede de relacionamento, ela é muito interessante, porque ela tem que ser alimentada, né? Não basta só você ter os contatos dentro do celular. Você tem que cultivar os seus contatos. Hoje, na reunião, eu até falei sobre isso. A gente quer que você gere referências e relacionamentos através do quê? Da sua rede de contatos, onde, de forma genuína, você se doa para aquela pessoa, você se importa com aquela pessoa. E o BNI, ele traz muito isso, não só nos negócios, mas na nossa vida. Aí eu vou dar um depoimento meu. Sim. É isso que é gostoso. É isso que o pessoal quer ver, né? Fala, Cláudia, é isso? Não, então, além dos negócios, né, tive a oportunidade de montar uma empresa de marketing.
Eu tive a oportunidade de conhecer outros países. Hoje eu tenho amigos, posso dizer que são amigos hoje em Portugal, que são diretores, a gente se fala toda semana. Então, realmente é cultivar. Eu tô ouvindo um Summit Mônaco aqui? Não sei, tô só perguntando. E, além disso, tem um lado pessoal. Então, eu passei por uma situação de saúde onde eu não imaginava neste ano, onde eu tive susto na gente, né? que me afastar, onde eu escutei do médico que ele falou para minha mãe, mais 2 horas a Vanessa tinha falecido. E aí essa rede me trouxe realmente que eu estou de verdade apaixonada sempre e no lugar certo. Pessoas que queriam saber realmente como estava, me fizeram visitas. Não queriam saber, Vanessa, quando você volta para estar com a gente? Não queriam saber como eu estava. Queriam de verdade saber, Vanessa, e aí? Né? Como você está se sentindo? Então, eu passei por uns 6 meses, né, praticamente, onde eu tive o apoio de pessoas que eu não imaginava. Né? A nossa rede, 436 membros que me chamavam e falavam, olha, não precisa responder, Vanessa. Quando você puder, você me chama e me fala como você está. Então, isso é demais, Cláudio. Até hoje, tem membro que me chama e fala, você está 100%? Está tudo bem com você? Como você está? E escutar assim, você é importante na vida da gente? É algo, gás, né? é algo assim que você fala, olha, posso não atingir o objetivo com todos, mas eu tenho alguém que fala, realmente, né, você faz uma diferença na vida da gente, você contribui. Então, olha, espetacular. Assim, é só vivendo, né? Claro que eu não gostaria de ter passado pelo que eu passei, mas só vivendo para você saber realmente como é valoroso você ter pessoas ao seu lado que se conectam com você, que você faz a diferença tanto na vida delas e que você pode contar com essas pessoas, né? Isso é muito legal, Ale. Não, vai lá, Léo, vai lá. Isso é muito interessante porque vai de encontro a uma dos 10 quesitos para que você utilize da melhor forma o networking, correto, Cláudio? Correto se eu estiver errado? Não, é perfeito. O que a Vanessa citou é algo muito genuíno, muito vivencial. Um dos valores do BNI é construir relacionamentos significativos e de longo prazo. Exato. E é sobre isso que nós estamos falando, relacionamentos significativos. Nem todo mundo que nós temos uma relação, ela é significativa. Sim. Você tem uma relação, muitas vezes, com o diretor da escola lá do seu filho, e que é uma relação de apenas conhecidos e talvez não tenha nenhum significado isso para você. Sim. Então, aí nós temos um significado. E aí vai de encontro a uma das 10 que você trouxe para a gente, que é as portas que se abrem, né? Eu sempre digo, né? A comunicação te leva a salas que os diplomas não levam. E a comunicação, eu que sou especialista na área há 25 anos, eu sempre digo que ela tem 3 Cs muito claros. O primeiro é a clareza, e você precisa ter clareza em dizer o que você faz, para quem faz, como faz, por que faz. Caso contrário, as pessoas não vão recomendar você, porque elas ainda não entenderam. O segundo C é o da confiança, transmitir autoridade, domínio do assunto, confiança. E o terceiro C é o que a Vanessa falou, conexão. Se as suas palavras não se conectam com o dia a dia, com a vida das pessoas, se você não consegue transmitir o que você resolve e o que você pode trazer de benefício para elas, elas também não recomendam você para ninguém. Você é mais um barulhento no mercado. Mas um barulhento é ótimo, né? É verdade. Gostou desse tema de relacionamento, né? Porque as pessoas, eu às vezes noto, né? Eu tenho a impressão de que algumas pessoas, às vezes, quando você fala em relacionamentos, né, desenvolver rede, networking, elas têm uma preguicinha. Por quê? Porque acham que é um trabalho de que, poxa, eu vou ter que ficar toda hora ligando, falando, perguntando. Cara, eu não vou ter tempo para trabalhar. Imagina se eu tenho 3.000 contatos, 5.000 contatos. Como que eu vou desenvolver um networking? Mas não é isso. Quando a gente fala em qualidade, não é isso. E aí, uma palavra que surgiu aqui na mesa, ser genuíno, né? Ser verdadeiro. Isso já é o primeiro passo. E eu tenho amigos que eu não converso, de repente, já há uns 2 ou 3 anos. E são amigos. E eu tenho certeza que se eu for para a cidade deles falar, estou aqui, vai parecer que a gente não se vê há um dia. E isso é um networking bem feito. Não é a quantidade, não é sair adicionando pessoas e tendo esse trabalho, esse desgaste de manter... Às vezes manter um relacionamento não é a presença, mas é o tempo presente que você esteve, o quanto que aquilo significou, o quanto que conectou. Às vezes foi 2 minutos
10 minutos, foi 1 hora, mas conectou. Acabou, cara, criou o elo. Esse elo vai para a vida toda. Então não é essa busca incessante por, vou fazer network, tem que ficar indo um monte de evento, ficar um monte de reunião, um monte de coisa. Não é isso. Senão você pode ser um barulhento, virar o barulhento. Não é isso, é conectar. Então isso que é muito legal, porque hoje eu posso dizer, apesar de eu ser um gestor aqui de uma organização de networking, tenho mais de 6 mil contatos no meu celular, mas eu não tenho conexão com 6 mil, de bobear, não tenho conexão nem com 2% dos que estão aqui. Eu conectar com 6 mil, são vivos. E esses 2%, pode ter certeza, é o suficiente para dar uma virada na minha vida, né, a qualquer momento, para eu desenvolver novos projetos, se assim achar que é o momento, eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas aqui incríveis naquele, né, que são as pessoas que a gente está mais credível, né, com mais credibilidade da nossa rede. E nem todos a gente vai estar. Em alguns vamos estar só visíveis, as pessoas vão saber, como o Cláudio falou, que eu existo, e eu saber que e outros a gente vai estar numa outra esfera, né, num andar acima, né, num degrau acima, e por aí vai, né? É que hoje, eu não sei se você concorda comigo, mas o empresário está impaciente, né? Ele acha hoje que entrar numa estrutura de networking, ele em 1 semana já vai ter um retorno. Então, hoje, eu acredito que o que a gente tem que tentar trazer também de entendimento, e isso é o que a gente faz dentro da estrutura, uma vez presidindo mesa ou coisa do tipo, e vocês, como diretores executivos, é tentar mostrar exatamente o quão é importante ter essa paciência e construir isso. Sim. Não só essa rede de contatos, como também entender que esse braço vai se tornar comercial e vai te trazer um retorno, mas é no momento. Você não chega em nenhum lugar e acredita que vai conseguir fechar um negócio do dia para a noite porque gostaram de quanto brilhosa está a sua careca. Concorda? A nossa careca. A nossa, aí tá mesmo, Não é tá assim? linda. Não é? Agora, assim, dá a impressão que as pessoas querem, assim, parece que o negócio delas tem validade. Tipo assim, olha, eu tenho que chegar no meu máximo esse ano. Eu tenho que Parece que as pessoas entram assim, não vou falar nem do BNI, mas hoje, no geral, nos negócios, as pessoas montam um negócio hoje e ela já quer ter resultado no primeiro, segundo ano, como se ela já fosse se aposentar ali. Cara, esse seu negócio é para a vida toda, exceto se você vender ele. Se você não criar sucessor ou vender, vai ser seu para a vida toda. Exato. Ou fechar, você pode fechar também, mas ele é seu para a vida toda. E por que você quer um resultado agora tão rápido? Sua visão está totalmente errada. Parece que as pessoas querem já resolver. E não tem, isso não tem, porque a partir do momento que você é um empreendedor, você vai alcançando degraus, você sempre está olhando o próximo degrau. Então nunca tem fim, exceto o dia que você falar, vou fechar, vou transmitir isso para alguém, ou vou fechar, ou vou sair, vou me aposentar. Se não for isso, sempre vai ter um degrau, sempre vai ter um desafio. Então não tem prazo. Parece assim, Então, isso que você falou, essa paciência, querer esse retorno, não ter essa constância, atrapalha o empreendedor. O empreendedor que não tem isso, eu sinto dizer, mas ele não consegue alcançar grandes resultados porque ele quer o fruto antes da árvore crescer. Né? A gente tem uma frase do Ivan Misner que fala muito sobre isso, que o BNI é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Uhum. As pessoas querem a corrida de 100 metros. O mundo hoje está mais imediatista. Sim. Veja que os próprios vídeos, na maior plataforma de vídeos do mundo, eles dão a opção da gente colocar na velocidade 2, na velocidade 1,5. Os áudios no WhatsApp estão acelerados. E uma tendência da indústria da música que me chamou a atenção, o Alexandre Mantovani, que adora música também, diminuíram o tempo das músicas e o tempo da introdução diminuiu drasticamente. Porque as pessoas não têm mais paciência de ouvir a introdução da música, elas já querem pular para o refrão. Está muito mais imediatista. Só que, eu lamento informar, se você tem qualquer iniciativa de qualquer forma de relacionamento, o imediatismo não vai ajudar. Nós temos aplicativos de relacionamento que tentam encurtar o tempo de paquera. Nós temos verdade. produtos para que as pessoas emagreçam muito mais rápido do que ir à academia. Se eu disser para alguém, olha, na academia você só vai começar a ver efeitos daqui a 90 dias. Ou disser, se você tomar isso aqui em 1 semana muda, qual você acha que as pessoas vão escolher? Só que no relacionamento não é assim que funciona. Assim como até outro dia estavam falando sobre as bets, né? E esse efeito, a bets entrou, mas estava falando desse efeito imediatismo. Essas bets é isso, é uma solução para um dinheiro rápido. Pessoas que nunca jogaram na vida hoje estão querendo apostar para tentar arrumar uma solução rápida
para aquela situação. E não é porque gosta de jogo, é porque quero ganhar um dinheiro rápido. Então, o efeito é o contrário. Então é isso mesmo. E eu faço uma pergunta para vocês, Van. Eu tenho o privilégio de ter 3 diretores executivos. Então, uma pergunta capciosa eu preciso fazer para vocês. Como vocês veem hoje, estudos dizem que nesse momento que estamos, nós temos quase 7 gerações consumindo. Desde os baby boomers até os novos agora, que são muito imediatistas e não querem nem saber de uma relação interpessoal. Conversam com uma máquina e já estão satisfeitos com esse tipo de conversa. A pergunta que eu queria trazer para vocês é, dentro dessa estrutura, como é que vocês analisam quais serão os próximos passos dentro da estrutura do BNI, uma vez que a gente sempre tem como um dos pilares tradição e inovação? Quem gostaria de começar? Eu posso puxar. Por favor, Eu posso puxar a minha percepção. É que eu acho que nada no planeta vai substituir o calor humano. Eu sou um cara, eu estou numa fase do BNI. Se você falasse, Antônio, qual desses valores hoje do BNI, dos nossos valores, você hoje vivencia mais? É a tradição e inovação. Tá. Porque hoje, com o negócio a questão da IA vindo, então eu tenho usado muito IA nos meus negócios e tenho estudado muito para ver como melhorar os processos, não para fazer o que eu tenho que fazer, porque o feeling, a questão comercial, nós sabemos, nós que estamos ali no dia a dia com o cliente, a IA não tem sentimento, não tem nada. Então, isso aí ela nunca vai conseguir ter esse tato. Sim. Então, eu estou nessa fase de inovação, manter as tradições e inovar. Porém, eu acho que nada vai substituir o calor humano, a troca, o aperto de mão. Porque hoje, com as mídias sociais, com essa expansão das mídias sociais, nós viramos mais numa avenida de 100 quilômetros, onde você tem seus concorrentes, um ao lado do outro. Então, como você vai se diferenciar num ambiente onde todos parecem iguais? É você estando ali, eu sou Alexandre, criando confiança. Eu vim aqui hoje te conhecer, vim aqui hoje trazer a sua apólice de seguro. Eu vim aqui hoje entender sobre o seu momento, saber como uma empresa pode ser, aqui melhorar os meus serviços para te gerar uma economia ou uma proteção melhor. Então, isso olhando, não é uma IA que vai fazer. Então, acho que fazer networking vai ser um grande diferencial no futuro, ou já é, porque a gente tem esse calor, a gente tem esse approach. E a IA vai facilitar o processo, mas não vai abrir portas. Não vai. Não vai. Quanto mais inteligência artificial houver, mais necessária será a inteligência emocional. Eu vou cravar algo aqui. Nos próximos 10 anos, o BNI será a maior organização mundial de sanidade mental. Verdade. E vou dizer por quê. Boa. Nós estamos ficando ansiosos, nós estamos adoecendo, estamos ficando com problemas na coluna cervical de tanta tecnologia que estamos usando. Portanto, o grande luxo do futuro, eu não tenho nenhuma dúvida, será tomar um café com alguém. Verdade. Ontem eu tive a oportunidade de palestrar em São Carlos, no interior de São Paulo, e tinha um café servido em bules, num fogão a lenha. Que delícia. Meu Deus. Qual é o preço, qual é o valor de tomar um café num fogão a lenha daqui a 20 anos? Isso vai ser o grande luxo. Então eu vejo que, por mais que as novas gerações já estão nascendo dentro dos telefones celulares, dos smartphones, da internet, vai chegar um momento que eles precisam do ser humano. Na educação, numa relação com o médico, na relação com a própria inteligência artificial. Ela só funciona quando quem está do outro lado sabe fazer as perguntas certas. Caso contrário, é uma tragédia. Portanto, eu vejo que nós seremos a maior organização do mundo de sanidade mental e o grande luxo do futuro será momentos de qualidade com pessoas. Na década de 60, em plena automação industrial, Charles Chaplin cravou: o mundo está cheio de máquinas, o mundo precisa de homens. É isso aí, concordo. E a gente, eu acredito que hoje o grande ajuste, não só do BNI, mas das grandes organizações, é a comunicação. É a comunicação interna e a comunicação externa. Por quê? Temos dentro do BNI todas as possibilidades com relação ao relacionamento, à geração de negócios, a oportunidades. Só que também temos treinamento mostrando que essas gerações que você falou, elas têm valores diferentes. Então, a gente precisa adequar a comunicação com relação às gerações,
Sim. E, ao mesmo tempo, entender que nas pesquisas que a gente tem feito, hoje, o primeiro passo não é o que ele vai receber, mas é o que ele quer de conhecer pessoas. Então, hoje, tem muitas membros entrando que ele quer estar numa rede onde ele vai se relacionar, que ele vai realmente conhecer outras oportunidades, mas ele quer estar com pessoas. Então, quando eu entrei, minha porta de entrada foi geração de novas oportunidades de negócios. Sim. Depois eu percebi que isso seria uma consequência. Hoje, quem está entrando já está vendo a consequência em primeiro lugar. Então, foi como a Costa falou. Realmente, nós, com certeza, seremos a maior organização onde as pessoas vão entender que ali elas vão estar se relacionando. Hoje, a Michele, nossa vice-presidente, teve um problema. E aí eu falei para ela, tá tudo bem? 6 horas da manhã eu perguntei, está tudo bem? Ela poderia chegar para mim e falar assim, Van, ainda não está tudo bem, vamos conversar, vamos tomar um café? E essa é a sanidade. É você estar com uma pessoa que você confia, que você vai poder trocar o que está acontecendo no seu dia a dia. Então, antigamente, quando eu queria uma boneca, eu falava para minha mãe, eu quero uma boneca. Ela falava, aguarda seu aniversário, aguarda o dia da criança, aguarda o Natal. Hoje, eu abro a Shopee, eu abro o Mercado Livre e eu compro tudo. E chega em menos de 24 horas. Então, as pessoas vão entender que hoje, realmente, infelizmente, essa parte de ser tudo muito rápido, sim, elas querem os resultados também dos negócios muito rápido. Mas eu não construo relacionamento com você de um dia para o outro. Como é que eu vou conseguir ter resultado através de relacionamento se eu não tenho? Se eu não me esforço de estar junto, de entender o outro? Então, quando essas pessoas elas acham que dá para abreviar tudo, não faz sentido ela estar com a gente também. Porque ela não tem um valor, que ela entende que relacionamento é importante. Mas amanhã ela volta. Porque ela não percebeu naquele momento. Mas depois ela, poxa, realmente fez sentido agora e eu quero voltar para a organização. Então, são coisas que às vezes as pessoas repensam também, né? Que legal. E ali, temos algum projeto de expansão aí? Nos conte. Temos sim. Estamos com equipes aí no forno, né? Equipes novas para sair. Vamos agora... estamos num projeto de uma equipe nova em Santos, agora num novo horário, né? No horário aí do almoço. Meio-dia, então horário diferente. Uma equipe nova em São Vicente, né? Então vamos começar uma equipe lá e também uma no Guarujá. Então estamos aí com 3 frentes de equipes para, acho que esse ano já temos aí mais 3 equipes para ampliar nosso networking. Dona Lili veio nos questionar sobre São Vicente, né? Já está aqui, já. Olha, que já legal. Estamos conversando. Muito legal, muito bom, legal. né? Não podemos parar, né? Eu te faço uma pergunta, Ale, você que também... O Cláudio, eu não sei se você também teve essa oportunidade, mas você hoje que veio e desenvolveu o BNI dentro de uma região, como que você consegue ver a economia da região sendo beneficiada numa situação? Porque uma das belezas que eu vejo hoje do BNI é que uma vez você dentro de um grupo onde você está com empresários locais, além de você ter a oportunidade de falar com outros empresários a nível global, você, de uma certa forma, também consome localmente. Sim. Então, uma situação, por exemplo, que eu fosse consumir de um advogado que eu poderia buscar em São Paulo, ou de, não sei, um produto que eu poderia buscar numa outra cidade. Eu acabo consumindo da própria região por estar com empresários da região e por criar a relação de confiança. Sim, você perfeito. Conseguiu ver isso dentro Perfeito, lógico. Hoje, você já falou um dos grandes benefícios, né, estratégicos de trazer o BNI para uma região. O empresário, quando ele apoia essas iniciativas, ele está protegendo o próprio mercado. Sim. Porque justamente a gente está impedindo que as pessoas da região vão comprar em outras regiões. Então, uma vez que a gente tem um grupo de pessoas que a gente confia, gosta e a gente está ali para se apoiar, eu vou dar preferência àquelas pessoas que estão ali comigo. Não mais irei para o Guarujá, ou vou para Praia Grande, ou para São Paulo. Né? Então, isso realmente é um grande impacto. Hoje, para você ter ideia, uma das equipes mais novas que nós temos é de Peruíbe. Né? E ela está movimentando já alguns milhões, 5 milhões já de reais já movimentou em 9 meses de... 9 meses de atuação, movimentou 5 milhões de reais lá na cidade. Olha só, esse dinheiro antes ia para onde? Né? Tudo bem, vamos dizer que poderia até ficar lá uma boa parte, mas eu não tenho dúvida que uma parte significativa estava saindo daquela cidade, vindo para Santos ou vindo para Itanhaém. Então, quando a gente faz isso, a gente blinda nosso mercado. Então, um grande benefício é esse. Por isso que a gente quer agora ter... Nós queremos ter na região aqui um BNI, pelo menos em cada cidade. Um em Cubatão, em São Vicente, né, em Bertioga. E aí, Mongaguá, pelo menos um BNI em cada cidade.
E há mercado para todos, porque o BNI não está aqui para ser a única fonte de negócio dessas empresas, né? Então o empresário tem que entender também que assim, o BNI, então eu vou entrar, ele tem que resolver os meus problemas? Não, de forma alguma. O BNI não é bot salva-vida. O BNI é mais uma forma de você desenvolver negócios, mais uma, mas não deve ser nunca a única, né? Não é nossa pretensão sermos o salvador da pátria, mas certamente a gente tem uma metodologia que já é testada há mais de 40 anos no mundo e funciona, mas você tem que fazer também a sua lição de casa. Então, porque as pessoas falam, mas cabe mais uma equipe em Santos? Cara, cabe mais 10. Porque o empresário, o custo, né, o custo-benefício do BNI é muito baixo. Sim. E ele não está lá para fazer todos os negócios da empresa dele, ele está lá para fazer alguns negócios bons, mas não todos. Então, cabe muita empresa, porque ele poderia estar investindo no outdoor, por exemplo, poderia estar investindo numa outra forma de marketing. E o BNI é mais uma forma de marketing, né? Mas com metodologia e garantias. Interessante que o Alexandre falou, quando ele disse assim, cabem mais 10 equipes. A Vanessa é advogada, certo? Quantos mil habitantes tem em Santos? 450 mil por aí. 450 mil. Que 30% dessa população precise de um advogado. Nós estamos falando aí de 120 mil pessoas. Você consegue atender 120 mil pessoas? Então, cabem mais 20 equipes. Cabem mais 20 equipes. Então, cabem mais 20 equipes. Essa é uma verdade. E o legal que eu vejo também, Ivan, e aí eu queria entender o teu pensamento, uma coisa muito bonita que o BNI traz é dar voz aos especialistas, que muitas vezes não conseguem ter abertura. O cara conhece, a pessoa consegue entregar um bom serviço, tem uma excelência praticamente no serviço, mas ela não consegue ecoar isso para o mercado. E eu vejo que o BNI abre isso para o especialista, né? Sim, e é interessante porque hoje o consumidor ele busca soluções através, muitas vezes, de um único profissional. E aí ele fala, você me indica fulano? Principalmente na construção civil a gente vê, né? Então, eu confio em você. Quem você me indicar está dentro da obra. É assim que funciona. E justamente no BNI você tem essa condição. Sim. De estar fazendo essas parcerias onde um não vai invadir a especialidade do outro, mas vai se complementar. E na advocacia isso é muito latente, porque... Sim. Eu sou advogada trabalhista. Eu faço previdenciário, mas não é minha especialidade. Então, eu posso indicar para outro colega que faz previdenciário para que ele possa estar atendendo o meu cliente. Eu não vou perder meu cliente, indiquei para alguém que realmente eu confio e, assim, as pessoas todas ganham. Então, dentro do BNI, você tem essa possibilidade. Sim. Até puxando, né, para aquele ponto do imediatismo, né? Se você contrata um profissional que não é especialista, o seu tempo já foi... o seu resultado certamente não vai ser tão rápido ou, né, como se você pegar um especialista. Então, a gente... Né, se você é imediatista, cara, vai no especialista. Então, se você está com um problema neurológico, você vai no clínico geral, vai logo no neurocirurgião. Vai no neuro logo, porque você vai ganhar tempo. Né? Então, e a gente consegue ampliar a rede de relacionamento. Quando você fala, eu vou atender tudo, não, porque aquela pessoa vai indicar, de repente, para a previdenciária um outro cliente, ela vai lembrar que eu existo, porque, de repente, precisa de um trabalhista, e um vai complementando o outro. Sim, então, a princípio, às vezes as pessoas falam, mas isso, eu vou estar abrindo meu mercado? Vai, porque depois vai voltar para você, não pensa pequeno. E uma coisa que eu vejo, às vezes, também, não sei se você gostaria também da opinião de vocês, muitas pessoas enxergam concorrência como algo ruim. E concorrência não é algo ruim. Concorrência é que te mantém atualizado, é que te mantém exatamente fora da zona de conforto. E muitos acham que não. Então, eu entendo que hoje, dentro da estrutura, é muito legal no que a gente estava falando, de que você tem que ser o especialista para entrar. Então, você não pode simplesmente saber algo sobre e entrar e falar sobre a cadeira. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em concorrência em quantidade de grupos, é o que o Cláudio falou. Então, é impossível você atender todas as necessidades de uma cidade. E a concorrência, você acaba conversando, você troca ideias, você troca informações. Como é que você vê isso lá em São Paulo? Imagina lá. Imagina na metrópole, né? Loucura, né? Somos quantos são lá? 1.260 membros, são 37 equipes só na capital, mais 2 na região ESP2, que está na nossa gestão. E eu digo isso. 4 milhões de habitantes, correto? Quantos habitantes hoje tem em São Paulo? Na capital? Tem 10 milhões de habitantes só na metrópole. Se colocar a grande São Paulo, são 14. Nós estamos falando de 14 milhões de habitantes. Meu Deus do céu. E ninguém conseguiria atender nem 1%. Então, a gente
com 37 equipes, nós somos miniatura em São Paulo. Nós somos pequenos para São Paulo. São Paulo ainda merece muito mais grupos de BNI. E o BNI merece São Paulo, porque é uma cidade que respira negócios. Mas a gente tem conversado com as pessoas. A primeira pergunta que a gente faz é: você quer mais clientes? Todo mundo diz sim. E a segunda pergunta, que é definitiva: você tem condições de atender mais clientes? Porque eles virão. Mas a sua reputação é uma moeda no BNI. E ela é valiosa. Então, para não manchar a sua marca, o meu nome e a marca BNI, eu preciso que você atenda os clientes que chegarem para você. Por isso que é bobagem a gente pensar em ser único num mercado. Porque não teria graça e, segundo, porque a gente não dá conta. Quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. E quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Portanto, não se trata de concorrência, eu chamo de parceria. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre comunicação e oratória, melhor para mim. Sem dúvida. Muito melhor para mim. Repare nas concessionárias de veículos, elas se instalam uma do lado da outra. Porque elas sabem que aquilo vai gerar movimento naquela região e alguém vai comprar o carro dela. E essa é uma lógica que eu trago para o BNI também. E é mais fácil para o consumidor, né? Tá ali, já pula um, já pula outro, já dá uma olhada. É muito interessante. Cláudio, me conta, o que mais hoje, além de ser um diretor executivo, Cláudio nos abrilhanta aí, nos conte, o que mais ele faz? Eu tenho uma empresa de treinamentos. Perfeito. Onde eu trabalho a comunicação e oratória. Legal. Eu ajudo as pessoas a transformarem palavras em resultados. Porque todo mundo tem boas ideias, tem experiência, tem vivência, tem talento, tem formação. O problema é na hora de transformar isso em palavras. Num pitch, numa palestra, num treinamento ou em reuniões de negócios em que você é convidado para expor a sua ideia e influenciar pessoas a consumirem o seu produto ou serviço. E nesse meio do caminho eu atuo, ajudando as pessoas a trazer essas palavras, ideias, estruturando esse pensamento para que isso se transforme num resultado. Eu imagino que isso que você faz já deve ter mostrado algumas grandes mudanças. Você tem algum exemplo de alguma mudança bonita que você tenha acompanhado, que você conseguiu acrescentar à vida da pessoa e a pessoa, nossa, realmente... Sim. Compartilhe conosco. Sim, eu estava... Hoje pela manhã eu estava conversando com a coordenadora regional de eventos do BNI, com a Isabel, e ela me falando, nossa, eu fiz o treinamento com você de storytelling e eu tive a minha apresentação principal e eu já ganhei o pitch, já mudei a forma como eu me comunico, e isso é de uma perspectiva do brilho. Mas existe uma perspectiva da transformação e da superação. Havia uma membro em São Paulo que não falava em público. Toda vez que ela ia palestrar, ela travava. E uma das vezes ela chorou de escorrer as lágrimas na frente do público. E então eu chamei ela e disse, olha, você precisa melhorar isso para você, por você, não por ninguém. Ela fez alguns treinamentos comigo. Hoje ela é uma anfitriã profissional do Airbnb, palestra para investidores de imóveis. Hoje ela convence as pessoas a colocar o seu imóvel na plataforma Airbnb. E ela até gravou um depoimento sobre isso. Essa é uma transformação que eu me orgulho e, como eu disse, né, a minha função é ajudante de transformação de sonhos. Quando o sol nasce, eu levanto e vou ajudar a transformar a história de alguém. E isso me gratifica muito. Eu brinco com uma coisa que eu falo assim, a minha função é ajudar pessoas, dinheiro é consequência. Muitas pessoas colocam, às vezes, o dinheiro à frente de tentar ajudar a pessoa, porque, no final das contas, a gente está aqui para resolver problemas. Você concorda? Qualquer tipo de negócio que a gente está prestando, a gente está aqui para resolver um problema, para ajudar alguém. Quando a gente coloca o ajudar alguém à frente do dinheiro, o dinheiro é consequência. Engraçado que eu estava numa mentoria do João Kepler, e aí eu conversando com ele, ele me falou exatamente isso. Ele falou assim, ele tem uma mentoria, tem o preço dele, é questionável, é um dos maiores investidores hoje do Brasil. E eu comentei com ele, ele falou exatamente isso. A minha função hoje é ajudar pessoas. Não que eu não saiba cobrar, eu sei cobrar, eu sei o valor do meu tempo, eu sei o valor do quanto eu consigo entregar, mas hoje a minha função principal é ajudar pessoas. E aí eu passo a palavra a você, Ale. Legal. Eu queria que você trouxesse para a gente o seguinte, dentro dessa estrutura toda do BNI, você já conseguiu também ver uma mudança, assim, como ele está trazendo, que ele conseguiu trazer dentro da oratória, mas dentro da estrutura do BNI? Ah, sim. Tem um exemplo que você possa trazer para a gente? Nossa, tem dezenas, mas um que te marcou, um que você falou assim, esse aqui... Eu tenho dezenas aqui, eu vou trazer um regional. Tem alguns, vou trazer regional, porque eu tenho minha passagem por São Paulo, tenho minha passagem como membro, mas a minha como diretor, que é
pegar, né, essas pessoas, esses empresários, né, e colocá-los para viver uma filosofia que até então eles não conheciam, né, e seguir valores que nem eram deles, né, valores que eles adotaram. Exato. E ver a transformação deles ao se permitir foi incrível. Eu tenho exemplo aqui em Santos de em 30 segundos eu conto. Ele entrou no BNI como assistente de uma empresa. Ele era assistente de uma empresa. Então, ele entrou no BNI como assistente, ficou lá e chegou um momento que ele participava mais do BNI do que o dono, mais do que o BNI que o dono. Chegou um momento que o dono ofereceu essa empresa para ele comprar. Ele comprou a empresa e aí ele passou a participar do BNI como dono daquela empresa. Ok, ele como dono daquela empresa, ele foi construindo. Esse membro, inclusive, já tem seus 10 anos de BNI. Né? E ele, com o tempo, ele foi conhecendo outras pessoas no grupo, montou uma segunda empresa, um segundo CNPJ. Depois ele, com outro membro, montou um terceiro CNPJ. Hoje ele já deve ter o seu quarto ou quinto CNPJ. E ele ingressou no BNI. E ele é um multiempresário, ele é um multiempreendedor, né, muito competente, uma pessoa super amigável, né, super bacana. E hoje ele entrou como assistente. E hoje ele é um multiempreendedor nesses 8 ou 10 anos de BNI que ele está. E tem momentos que a gente ajuda na transformação das pessoas só por inspiração, só de estar ao lado de alguém. A minha sócia, a Luciana Signor, é uma grande amiga minha, está há 10 anos comigo no BNI, e ela não era boa de palco, não falava muito em público, é tímida, travava. Ela tinha Ela disse, olha, eu nunca gostei muito de palco, eu nunca fui, isso não é para mim. Hoje, quem assiste a Luciana palestrando, ela está brilhando. E aí perguntaram para ela, nossa, mas você mudou muito. Ela disse, eu ando com o melhor. E isso, gente, me remete a... Não importa a sua área, seja o melhor que você puder, sempre você estará inspirando alguém. Agora eu vou te trazer uma pergunta que você também falou na sua palestra. Ego. Como você controla isso? Porque, quer queira, quer não... O fato de você ter uma boa oratória, você palestrar, de uma certa forma, te traz uma certa posição, te traz hoje negócios que você não espera, porque hoje, quando você está dentro de uma situação de distribuição, as coisas chegam. Concorda? Como você consegue administrar o ego e como você poderia... Que tipo de mensagem você poderia trazer para pessoas que atualmente... têm se destacado dentro de marketing, de redes sociais, tem um bom destaque, poder entender em que momento hoje o ego está afetando elas. Quem se embebeda no ego tropeça na sombra. Essa eu escrevi. Estou avisando. Quem se embebeda no ego tropeça na própria sombra. Escrevi. O ego é uma armadilha. Quem nunca foi vítima do próprio ego? Eu já fui. Todos nós tivemos esses momentos. O ego nos torna prepotentes, soberbos, hostis, imediatistas, e nós começamos a trabalhar em uma perspectiva de buscar somente a luz. E quem busca só a luz acaba cego. E a gente tem que ter um cuidado com isso. Quando que essa mesa virou? Quando que esse mapa mental virou? Quando eu percebi que o maior troféu que a gente pode receber é ajudar os outros. É ver o outro brilhar, é ver o outro se transformar, é ver o outro evoluir. Então a gente se despe do ego. A gente está ali para ajudar. Se gostaram da minha palestra e aplaudiram, eu fico feliz, obviamente, por fazer o melhor que eu faço, mas, sobretudo, por amar estar ali. Eu faço algo que eu amo. Mas nada, absolutamente nada. Hoje eu publiquei no story do meu Instagram o depoimento de uma pessoa lá de São Carlos ontem, onde eu tive uma palestra. Ela disse, sua palestra marcou a minha vida. Que legal. Esse é o troféu que eu quero. É esse o troféu. É ajudar alguém, é transformar, é inspirar. Mas não foi a melhor palestra que eu assisti na minha vida, o melhor palestrante, o melhor orador. Isso não me envaidece mais. A minha vaidade hoje está muito mais conectada a ter ajudado alguém, a ter marcado alguém, porque isso sim remete à transformação. São os troféus na caixa que você falou, né? É isso aí. Eu estava prestando atenção na sua palavra. Ô, Léo, Fala, Van. essa semana a gente recebeu uma homenagem na equipe Reciprocidade em Itanhaém. Porque a equipe fez aniversário e aí eles fizeram uma homenagem a respeito da liderança inspiradora, agradecendo. E no momento de educação, a coordenadora ela pediu para que os membros fechassem os olhos e pensassem no momento feliz
da vida de cada um, o momento mais feliz que tiveram. Naquele momento, eu fechei os olhos e eu lembrei do momento que a gente estava na Tailândia, recebendo um prêmio, a regional recebendo um prêmio com relação ao lançamento, à equipe. E na hora que fizeram homenagem para mim, eu falei sobre isso. Eu falei, gente, eu lembrei deste momento. Só que esse momento só existiu porque vocês existem. Esse momento, essa conexão que a gente teve, que recebeu, foi por quê? Porque a gente tem pessoas que realmente se dedicam, que entendem o que estão fazendo aqui e que querem crescer junto. Então, quando você recebe um prêmio, eu acredito que você é a ponte. Você realmente tem que entender que aquilo só existiu porque você tem pessoas ao seu lado. Quando o Acosta falou sobre isso, né? A gente recebe um prêmio, e no dia seguinte é outro dia. Né? Tem novas metas, tem tudo isso acontecendo. E são metas conjuntas. Então, quando você consegue atingir um objetivo, o objetivo ele não é seu. Ele é do grupo, ele é um objetivo da regional, ele é aquele objetivo que quanto mais a gente atinge, mais as pessoas vão ser impactadas, ou em negócios, ou em relacionamentos. E realmente passar isso, que há uma transformação coletiva, isso é muito gratificante. Sim. Porque é só um símbolo, não é? Aonde você conquistou e que amanhã bora para frente porque nova meta está acontecendo. Quando vocês me convidaram para assumir a presidência do BNI, o meu entendimento, eu converso até muito com a minha VP sobre isso, é sobre servir. A liderança é sobre servir. Nunca é sobre destaque, nunca é sobre isso. E foi muito engraçado, eu acho que eu não cheguei nem a compartilhar isso com vocês. Quando a gente sempre conversa um mês antes, e aí eu utilizei esse mês para montar a estrutura de quem estaria comigo na equipe, e a gente começou a desenhar o que ia acontecer nos 6 meses. Então, o que eu entendi, porque eu tinha participado de outras situações de mesa, eu já tinha sido VP, eu já tinha participado como secretário, eu já tinha ajudado, eu tinha uma boa experiência entendendo como são os bastidores de administrar e estar como uma liderança de uma equipe. E foi muito legal, porque tudo isso me deu base para eu juntar o meu time e falar, pessoal, eu não sou sozinho. Primeiro, eu tenho que dividir. Vocês entendem isso? Então, eu não sou um cara aqui que estou tomando decisão sozinho. Eu sou um cara que a gente está dentro de um colegiado, eu quero que nós nos entendamos e, ao mesmo tempo, vamos dividir as funções. Quem que a gente pode fazer? O que hoje é mais confortável para você? Eu não sei se vocês souberam como a gente fez para montar a equipe de liderança. Nós não determinamos nomes. Nós colocamos uma enquete no grupo e falamos assim, pessoal, quem quer fazer o quê? Vieram os nomes, foi muito legal que a gente não teve nenhuma cadeira vazia, até engraçado, pessoas com mais de uma cadeira. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E foi muito legal porque hoje a gente teve uma situação que a gente teve que trocar uma das cadeiras. Foi fácil porque a gente falou assim, eu não vim aqui para você, eu apontei uma arma na sua cabeça e falei, você vai ser isso. Falei, você tinha vontade de fazer. A gente entendeu que sim, você era a pessoa certa para a cadeira, só que hoje você não está entregando. Você entende que hoje a gente tem que tomar uma decisão diferente porque a gente precisa que isso seja entregue? Então, eu não sei como vocês veem isso e que tipo de mensagem hoje vocês podem trazer para pessoas que também hoje estão ou que futuramente assumirão liderança de equipe. Eu costumo dizer, Léo, que existem pessoas que são como a água, onde elas pingarem, não vai mudar a cor, não vai ter cheiro, não vai ter gosto, não vai manchar. E existem pessoas que são como vinho tinto. Elas são mais caras, onde elas pingarem vai mudar a cor, elas vão provocar transformação por onde passam. Às vezes, despindo-se do ego e entendendo que estamos ali para servir, para ajudar os outros a crescerem. Qual é a missão do BNI? Ajudar. A primeira palavra da missão do BNI é ajudar. Ajudar empresários a aumentarem seus negócios. Às vezes, saindo de uma função, eu estou ajudando. Quando eu deixei de ser membro, Ale, na equipe em que eu era membro, eu disse isso na despedida para o meu grupo. Eu fiz 2 grandes coisas por essa equipe. A primeira quando eu entrei e a segunda quando eu estou saindo. Porque eu estava saindo para ajudar. Eu estava saindo para ajudar a equipe porque eu já não ajudava mais. A função de diretor começou a conflitar e eu deixei de ser membro. E eu disse, eu não posso sacrificar a equipe por ego. Eu vou me manter membro, meu crachá, meu lugarzinho. Não, eu tinha que ajudar a equipe em todos os momentos. Então, o recado que eu deixo é, seja o vinho tinto da história. Onde você pingar, deixe a sua marca. Qual foi a sua sensação em voltar no BNI Avante, em São Paulo, que você lançou e você foi palestrar num dia do convidado? Imagina se você tivesse lançado essa equipe e soubesse que o Avante fechou.
Pois é. Agora, voltar como palestrante, como foi para você? Poxa, foi incrível, né? Reencontrei alguns amigos e, nossa, foi emocionante, né? Ali foi um trabalho difícil, né? Lançar aquela equipe, enfim, a gente sabe os desafios que é, mas foi marcante. Foi E muito deve bom. ter sido gostoso, né? Porque imagina. Foi um legado. Eu tava na minha. Exato, Voltei pro disso meu que nós bairro, vivemos. voltei lá pra minha cidade, o meu bairro onde eu moro, né? Depois de tantos anos, cara. E a equipe que ele lançou, e a equipe já ultrapassou 10 anos, então... Ivan, e o seu orgulho hoje com relação a Indício e tudo que... Você é a nossa diretora de área, você que coordena essa loucura toda. Me conta hoje esses resultados que estão sendo entregues, muito com a sua ajuda, muito com a ajuda de todos os membros que estão fazendo. Me conta um pouco o que você está achando, como é que você está sentindo, o que você está vendo de futuro aí, me conta. Eu vejo uma maturidade. Legal. Né? A equipe ela tem hoje uma constância, entende realmente a importância de qualificar quem está ali, de entender o que cada um passa, de, através dos negócios, construírem mais relacionamentos. Hoje a gente pôde observar alguns membros que estão trabalhando em conjunto. Então, na hora de fazer o pitch, eles aproveitam essa oportunidade para promover um ao outro. Isso é muito gratificante, você perceber que a equipe ela vai se desenvolvendo e aquele que já está ali vai puxando o outro para que ele entenda que ele pode chegar a um próximo nível. Eu até, às vezes, brinco que falo assim, olha, a gente tem o básico, o BNI tem o avançado. E a gente tem que se manter no avançado. E o avançado justamente é isso. É ter a maturidade do negócio, é ver que aquilo ali é um braço da sua empresa e que você tem que tratar ela como tal. E puxar a responsabilidade. Quando você vê que um membro não está atingindo, fala, e aí, como eu posso te ajudar? O que a gente pode fazer para virar esse jogo? E esse entendimento que você está tendo hoje, será que ele é o melhor? E a gente tem isso dentro do Indício. Sim. A oportunidade de um verdadeiramente chegar para o outro e falar assim, e aí? Sim. Né? Tô vendo que você, essa semana não está tão legal, que você não contribuiu. O que rola para eu poder estar te ajudando? Então, isso acontece com muita frequência. E é a maturidade do negócio. Você não tem... não fico chateado de chegar para você e falar, Léo, o que você acha disso? Vamos melhorar aquilo? Eu posso te ajudar? Porque vem junto, não vem a crítica, vem a ajuda, né? E isso faz todo sentido hoje da equipe. É quem recebe a informação, né? Às vezes quem recebe entende como crítica, quem recebe entende como uma ajuda. Estamos caminhando para os minutos finais, então eu gostaria que agora vocês utilizassem o pouco tempo que a gente tem, para agradecer, para se despedir, para talvez nos convidar aí, sei lá, para uma visita no BNI São Paulo, né? Não sei, né? A gente pode, não sei, né? Quem sabe? Então, Cláudio, por favor. Comece. Sintam-se convidados para visitar qualquer equipe do BNI São Paulo. Realmente vai ser uma graça, uma felicidade recebê-los sempre. Eu quero deixar aqui uma consideração final em relação a networking, relacionamentos, givers gain, aprendizados. Seja interessado, seja interessante, não seja interesseiro. Obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado aí a transformar a história de vocês, assim como ajudaram a transformar a minha hoje. Ajudou, um grande prazer. Eu tenho que agradecer também a Van, ela que nos ajudou aí a trazer essa sumidade aqui, que nos ajudou muito. E o interessante também, Cláudio, que eu precisava compartilhar contigo, a sua palestra, você não sabe o quanto a sua palestra vai ajudar a nossa equipe. Eu acho que era o momento. Não era, Van? Sim, sim. Vai ajudar muito. Então, eu realmente tenho que te agradecer do fundo do coração. Show, Ale, show. por favor. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço o Claudião pelo tempo, diretor executivo da nossa capital aí, né, São Paulo. Agenda super apertada. Obrigado, Claudião. Um beijo lá para a Lu também. E é um prazer sempre poder estar em São Paulo, né, contribuindo. E obrigado aí ao BNI, ao Indiciumcast, né, pelo convite, é um prazer. Contem comigo, contem com a Regional Baixada Santista para, né, ajudá-los nos negócios sempre, tá bom? Obrigado, Léo. Ale, você tem que entender que hoje nada disso aconteceria sem vocês dois, né? Ele que trouxe. Ele trouxe, mas hoje são os dois. Não, então, foi um prazer. Hoje eu entendo vocês hoje como a diretora executiva e agradeço a vocês, porque nada disso poderia estar acontecendo se vocês não acreditassem nisso e vocês não nos deixassem ecoar cada vez mais nessa situação. Isso é... Sim, mas a gente tem um time grandioso, mais de 20 pessoas hoje na nossa regional de back-office, de background. Então, assim, é um time grande, pessoas que se dedicam, são... Givers gain na veia, então também sem esse time a gente não chegaria hoje nesse nível, né? A Baixada Santista
foi super reconhecida ao longo desses anos, né, em diversos momentos, pela sua performance, crescimento, pelo compromisso. Então, mas graças a um time, graças a Van, que está comigo aqui há muitos anos, né? Então é isso. É um trabalho de equipe, um trabalho de time. Van, você é uma santa, hein? Aguentar o Ale todo esse tempo. Mas eu sou bonzinho. Brincadeiras à parte. Ou Van, santa por é ele, favor. né? Ixi, então, bicho. é melhor deixar pra lá isso daí, né? Van, e Queria você? agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom falar do BNI, falar das nossas experiências, compartilhar. Às vezes as pessoas acham que porque você é diretor, você é inatingível, você não conversa. E não é nada disso, né? Tem a história de membro, tem o dia a dia, tem realmente essas oportunidades, essa liga que a gente faz. Então, você que é membro, às vezes tem essa impressão, mas não é isso. Às vezes é corrido. Então, entenda que todo mundo é super acessível. Os diretores, os embaixadores, eu e o Alexandre, a gente sempre está de verdade à disposição. Às vezes não consegue responder na hora, né, de imediato, mas a gente responde. Obrigada, Cláudio, por ter participado conosco. Foi uma indicação do Lores junto com o Tiago. Por quê? Porque assistiram a palestra, né? Já tinham ido em Florianópolis, assistiram a palestra do Summit. Não consegui no Summit de São Paulo. Nossa. Perdeu. E aí... Paguei tudo certo, Ale. Não fui. Tu acredita? Tá vendo? Continua. Mais desculpa, negócios, perdão, né? O próximo você vai estar presente. Graças a Deus. Que continue assim. Sim, então são referências. E isso é muito importante. Sim. Realmente a sua palestra foi muito importante para a equipe. Trazer essa visão de alguém de fora, mesmo que quem está dentro a gente fala, mas de repente com outros exemplos, né? A gente pode estar trazendo uma mensagem e atingir o coração e a mente daquelas pessoas. Fico muito honrada de hoje fazer parte do BNI, desse time. Quando eu recebo os e-mails e falo assim, você é diretor de uma organização global que está em 77 países, isso faz muita diferença, mas dá uma responsabilidade gostosa, onde você entende realmente que você está ali para transformar a vida das pessoas e contribuir de forma mais genuína possível. Sim. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje dessa história do BNI, da história do BNI Baixada, do BNI Brasil. Conheço o Cláudio há 10 anos. A gente ia em reuniões, né, de diretoria consultiva, onde a gente era formado pelo diretor nacional, Alexandre estava junto. Então, é uma evolução. Você vê o BNI com 3, 4 decks e depois o que está se tornando o BNI no Brasil. Orgulho pro Marcos. Muito Martins, né? orgulho. É muito bom. Muito bom. Obrigada, Léo. Que legal. Foi um prazer ter vocês. Agradeço a Lê, agradeço a Cláudia, a presença, a Van. Venham mais vezes. Estão Obrigado, super Léo. convidados. E se você nos acompanhou até agora, gostou do conteúdo, por favor, nos siga e nos acompanhe, porque além disso, tem muito mais para vir. Muito obrigado. Um bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau, tchau.